Muito bem, pessoal. Bom dia para todos. Agora a gente vai passar um tempinho meditando na palavra de Deus. A gente tem feito a nossa série de estudos nos livros históricos do Velho Testamento. Então, uma base aí para vocês, e os que já viram, para reverem, os que ainda não viram, para conhecerem essa porção, essa parte da Bíblia que é tão importante. Não é a mais importante, toda a Bíblia é importante, mas é muito necessário que vocês conheçam a parte histórica, porque vai ser a base de todo o resto da Bíblia. Então, a gente tem feito essa série de estudos na parte histórica do Velho Testamento, começando por Gênesis. Então, desde o comecinho do ano, a gente tem feito estudos sistemáticos, capítulo a capítulo, quase versículo a versículo, e tem sido muito bom tratar desse livro todo com vocês, dizendo aquilo que a Bíblia quer dizer. Então, a gente tem procurado usar a Bíblia como roteiro dos nossos estudos, e a gente crê que essa é a melhor forma de estudar a Bíblia. Então, agora a gente já está chegando lá no capítulo 31. Na verdade, ainda não chegamos no capítulo 31, estamos no capítulo 30, né? A segunda metade dele. O Rick começou a falar desse capítulo na semana passada, e só para a gente relembrar aí, está contando a história de Jacó, né, nesse capítulo. E Jacó era um homem difícil, acho que essa é uma das palavras mais simples de resumir em Jacó, um homem difícil, porém um homem que fazia parte da aliança de Deus. Deus escolheu Jacó porque fazia parte do plano soberano dele, e Jacó ele iria ser recompensado de acordo com aquilo que Deus queria. Lembra da promessa para Abraão? Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Ó, vou te dar uma terra, vou te dar uma descendência numerosa e vocês vão ser abençoados, né? E por meio da sua descendência vai vir aquele que vai abençoar todas as famílias da terra, que é Jesus Cristo. Na verdade, o que Deus estava fazendo aqui era cumprir a promessa que ele já tinha feito para Eva em Gênesis 3. O seu descendente vai pisar a cabeça da serpente e vai restaurar as condições e as bênçãos originais do homem, do Éden. Então, Deus vai desenvolvendo esse plano de redenção ao longo de toda a história. E aqui ele vai afunilando para a família de Abraão, para a família de Isaac, de Jacó, e aí ele continua desenvolvendo a sua aliança até Cristo. Então, voltando aqui, então, no capítulo 30 que a gente parou, Jacó ele conheceu seu sogro, um homem que também é muito difícil, mas um pouco diferente de Jacó, era mais difícil no sentido de ganância e de trapaças. E Jacó finalmente conheceu alguém mais esperto que ele, que conseguiu passar a perna. Então, ele que pensava que conseguiria passar a perna em todo mundo, ele na verdade foi passado a perna. E o seu sogro prometeu 7 anos de trabalho, conforme o salário que ele pediu, que é a própria filha Raquel. Mas aí Labão entrega a outra filha, e ainda faz ele casar com a filha que ele queria por mais 7 anos de serviço. Ele se aproveitou bastante de Jacó. Só que os 14 anos foram 14 anos muito turbulentos, porque as duas esposas tiveram filhos. Só que não foi uma história simples de fulano teve filhos e filhos e morreu, como várias outras linhagens dizem, né? Aqui, cada filho que nasce é um drama de novela das 9 para cada gravidez. E essas duas mulheres, Lia e Raquel, elas protagonizaram aqui uma história de rivalidade e que infelizmente Jacó ajudou a cultivar no coração das duas. Raquel era a preferida, mas pensando nisso, Deus, talvez para balancear um pouco as coisas, faz com que Raquel seja estéril. E assim Jacó é forçado a ter relações com Lia para que ela desse filhos. Mas Raquel ainda não desistiu e usa sua própria concubina para ter filhos. E não satisfeita com os filhos da concubina, Raquel ainda tenta ter filhos de modo natural. Até que, enfim, ela consegue José, no final do texto que a gente estudou semana passada. Esse é o gancho para a nossa história de hoje. Provavelmente ela teve José com um pouco mais de 14 anos de servidão. E deu um prazo. E Jacó agora pensa, bom, já trabalhei o tanto que eu tinha que trabalhar, já cumpri o meu contrato com Labão,
agora está na hora de pedir as contas, né? Fazer o nosso acerto aqui e partir para a minha terra. Então, para a gente começar, a gente vai ler os versos 25 e 26 aí do capítulo 30. Gênesis 30, 25, diz assim: Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Essa foi a proposta de Jacó. Ele reivindicou o que era direito dele, porque ele não tinha mais obrigação nenhuma com Labão. Ele já trabalhou seus 14 anos, provavelmente até mais, como a gente comentou, e nem sinal de Labão falar com ele. Parece que, assim como o primeiro prazo de 7 anos, lembra que Jacó teve que chegar para Labão e falar, ô Labão, eu já cumpri o meu contrato com você, quando é que vai vir a esposa? Então ele teve que reivindicar isso, senão Labão não ia fazer nada, né? Agora a mesma coisa, depois dos 14 anos ele chega e fala, ô Labão, já cumpri meu contrato, quando é que vai vir a minha liberdade agora, né? E era praticamente uma escravidão, porque ele trabalhava ali só pelas esposas, eles não tinham um salário, não tinha nada. Isso vai ficar bem claro mais para frente aí no texto. Bom, a Bíblia diz que esse pedido de José aconteceu, esse pedido de Jacó aconteceu depois do nascimento de José. E a gente poderia pensar, por que ele esperou José nascer para fazer esse pedido, né? Por que a Bíblia não deixa claro que o pedido foi depois dos 14 anos? Na verdade, a gente nem precisa ficar pensando e viajando no porquê disso. Porque o capítulo 31, quando ele vai fugir depois, já estou dando um spoiler da história, quando ele vai fugir, ele conta para suas esposas que, antes de tudo, ele teve uma visão do Senhor em sonho. E a gente vai ver essa visão um pouquinho mais tarde, mas eu queria ler com vocês só o versículo 13, por enquanto, capítulo 31, verso 13, em que ele vai contar parte da visão. A visão inteira a gente vai ver depois. Então, verso 13, capítulo 31. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Então, Jacó estava dizendo ali para suas esposas que no passado, ou seja, antes dele fazer esse pedido de ir embora para Labão, Deus apareceu para ele, se apresentou, disse: Lembra daquele voto que você fez para mim, Jacó? Qual que era o voto dele? Se Deus me abençoar, me fizer viajar com segurança e voltar com prosperidades, então o Senhor vai ser o meu Deus e eu vou te oferecer um sacrifício. Esse foi o voto de Jacó. E agora Deus, então, muito antes de Jacó ter que chamar a atenção de Labão, Deus chamou a atenção de Jacó. Ok? Aqui a gente entende isso. E por isso é que ele vai e pede as contas para Labão. Ele poderia pensar também, né? Olha, eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Já trabalhei, já cumpri a minha responsabilidade, mas eu não preciso disso. Eu tenho uma herança boa, inclusive ele conquistou do seu irmão Esaú. Eu tenho umas terras, né? A gente sabe quando o pessoal diz hoje em dia, tem umas terrinhas lá, e geralmente é um espaço bem grandão, assim. Jacó poderia dizer, eu tenho umas terrinhas lá em Canaã, está prometida para mim. Para que eu vou ficar trabalhando feito um escravo aqui? Eu não preciso disso. E aí ele, com razão, ele vai até Labão e busca a sua liberdade, né? E também, provavelmente, Jacó estava disposto a cumprir o voto que ele tinha feito com o Senhor. Porque se Deus chamou a atenção dele falando, ó, eu sou o Deus com quem você fez um voto. Então ficou implícito que Jacó era para sair e cumprir esse voto que ele tinha feito, cumprir a parte dele. Mas vamos lá. Labão, ele ouve esse pedido de Jacó e ele responde. É uma resposta até surpreendente. Olhem só, a partir do verso 27. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu o pagarei. Então aqui Labão ele vai dizer que, na verdade, ele vai fazer uma chantagem. Gente, chantagem de sogro é um negócio duro.
quem tem namorada ou esposa já passou por umas situações complicadas e os casados estão rindo aí, né? Chantagem de sogro não é fácil, mas chantagem de um sogro como Labão é pior ainda. Qual é a chantagem que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chantagem emocional. Jacó, se eu mereço a sua consideração, fica aqui. Eu sou o pai das suas duas esposas. Eu sou o avô dos seus filhos. Então ele poderia dizer, pelo nosso relacionamento, né? Pela nossa proximidade, fica aí, vai embora de Padã Arã, não. E ele faz esse apelo sentimental. E depois ele vai fazer um apelo religioso, né? Mais uma chantagem. Agora ele vai falar do Deus de Jacó, que era uma experiência nova. Jacó ainda não estava se considerando muito um homem do Deus de seu avô e de seu pai. Ele ainda não chamava Deus de meu Deus. Lembra quando ele falou para Isaac, né? O seu Deus me trouxe esse animal e eu matei, por isso eu cheguei rapidinho. Então, ele não ainda se considerava um homem de Deus. Mas Labão estava começando a tocar nessa ferida, né? Nessa questão. E ele falou, no verso 27 também, por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Bom, a adivinhação, a gente não vai entrar muito nessa questão, provavelmente era um costume dos caldeus, né, da terra de onde Abraão veio. Eles ainda não, embora eles fossem povo, do mesmo povo de Abraão, eles não eram povo de Deus. Então não dava para se esperar uma conduta muito exemplar da parte deles e nem usar Labão para defender esse tipo de comportamento, né, de prática entre os homens do Velho Testamento. As adivinhações que tiveram eram sempre orientadas por Deus de uma maneira correta, usando o instrumento correto, no caso as pedras do Urim e Tumim, enfim. Não é a adivinhação o foco aqui desse versículo, mas sim a declaração que Labão faz. Eu descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E aí ele faz esse apelo religioso. Ele diz que, no caso, o Jacó, fica aí também, não só porque eu sou seu sogro, o vô dos seus filhos, tudo, mas porque Deus tem me abençoado muito por sua causa. Você é uma bênção para mim, meu genro. Mas conhecendo Labão, a gente sabe que essa declaração dele não passou de uma bajulação. Ele não queria um relacionamento com o Senhor. Ele não queria, tipo, vamos servir ao Senhor juntos. Não, ele queria as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E Labão vai mostrar aqui que ele vai dizer uma verdade, mas com uma intenção falsa, uma intenção desonesta. E isso é muito possível, é possível a gente dizer uma verdade com intenções desonestas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A desonestidade não é só falar mentira da boca para fora. Pode ser que as nossas intenções sejam mentirosas também. Mas outra coisa interessante que eu queria tratar aqui com vocês é que Labão ele está confirmando a promessa da aliança de Deus. Porque a promessa para Abraão não era eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele não estava abençoando Labão porque Labão acolheu a Jacó e de certa forma abençoou a ele. Então Labão, se era a intenção dele ou não, se ele conhecia essa promessa ou não, ele estava reconhecendo que a aliança de Deus estava se cumprindo. E é interessante que Jacó já é a terceira geração de patriarcas, terceira geração da aliança de Deus, que é reconhecido por alguém de fora, como alguém muito abençoado por Deus. Abraão foi reconhecido por estrangeiros como alguém diferente, alguém abençoado por Deus. Isaac foi reconhecido por alguém de fora também, como alguém que fazia parte da aliança, e agora Jacó também. Então, mesmo que de forma indireta, o povo de Deus é reconhecido pelos de fora. Agora, a proposta que Labão vai fazer no verso 28, que a gente leu, é uma proposta de reajuste salarial. Jacó pediu as contas e Labão ofereceu um reajuste salarial. Falou, não vai, vamos pensar no seu salário, vamos conversar. O que você quer? Essa foi a proposta dele, né? Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Aí você pode pensar, nossa,
Labão não tinha nada a perder mesmo, né? Fez uma proposta ousada. Fala seu salário que eu pago. Não foi assim, vou pensar. Sabe quando você está fazendo uma entrevista de emprego e o entrevistador fala qual que é a sua pretensão salarial? Ninguém fala qual a sua pretensão salarial que eu vou pagar. Eles param só no qual a sua pretensão, né? Mas por que será que Labão deu essa segurança de que eu vou pagar? Bom, Labão não era bobo. Ele sabia que se Deus estava abençoando a ele por causa de Jacó, era muito melhor ter Jacó com um salário que ele quisesse, porque Deus ia continuar abençoando ainda mais a Labão, do que perder o Jacó e os dois ficarem pobres. Então, para Labão era interessante essa proposta. Não, pode pedir o que você quiser, porque Deus vai me abençoar mesmo, então eu posso te pagar qualquer coisa. E então, nessa esperteza, é que ele faz essa proposta tentadora para Jacó ficar. Mas vejam só, continuando aí o texto, a partir do verso 29. Jacó lhe respondeu: Você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então, o que Jacó estava dizendo aqui era o seguinte: Ô Labão, eu trabalhei por você, eu já fiz muito por você, e olha só no verso 30, o que que Jacó tá reconhecendo aqui. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, porque o Senhor o abençoou. Então, Jacó estava reconhecendo, é verdade, Deus está te abençoando por minha causa. E essa, gente, é a primeira vez que Jacó dá os créditos a Deus por alguma coisa. Isso é interessante também. Jacó está começando a ter sua vida transformada e pela primeira vez ele reconhece que ele tem alguma coisa por causa de Deus. Na verdade, ele reconhece que Labão tinha alguma coisa por causa de Deus, porque Jacó ainda estava pobre. Ele chegou em Padã Arã com um cajado e ganhou 2 esposas só. Riqueza material ele ainda não conseguiu nenhuma. E, e os gastos aumentaram, claro, né? 2 esposas, 2 criadas das esposas, 12 E vamos 11 filhos. combinar que é só prejuízo com essas 2 esposas e esses 11 filhos foi só prejuízo, hein? Tá louco. Tá louco mesmo. E, só que assim, Jacó continuou pobre, mas Labão, ele estranho isso, porque a gente via Labão como um homem de posses, né? Um homem que não tinha nada a reclamar. Mas Jacó fala aqui que a riqueza dele aumentou muito. Então, assim, em comparação aos 14 anos, ao fruto dos 14 anos de trabalho de Jacó, Labão ainda era um homem até pobre, se fosse ver antes. Ele já tinha dinheiro, mas se comparar com o que ele conseguiu depois de Jacó, ele era pobre naquela época, de tanto que ele ganhou. E Jacó reconhece isso, ô Labão, isso aí foi por causa de Deus. E sabe aquela frustração que todo mundo que trabalha para uma firma costuma ter? Tem de pensar assim, né? Eu presto um serviço, o lucro dele é muito alto, mas eu não recebo nem 1% desse lucro, às vezes. Eu lembro disso quando eu era técnico em manutenção de umas máquinas bem pesadas, né? E eu lembro que eu fazia as contas lá no checklist, o que a gente tinha que fazer, eu via que as manutenções que eu fazia, a mão de obra, só a mão de obra custava mais ou menos uns 5.000 reais por máquina. E eu fazia assim umas 2, 3 por dia. Eu pensava, olha só, se eu estivesse trabalhando por conta fazendo isso, eu ia ganhar uns 15 mil por dia. Mas eu ganhava o quê? Ganhava meus 800, que era o salário de estagiário. Então, é aquela frustração de um empregado de firma, né? É claro que os autônomos também têm frustrações, porque eles precisam pagar tudo. Convênio, precisa pagar o 13º, que não vai cair do céu, né? Ele precisa fazer uma poupança, alguma coisa assim. Mas o que eu estou dizendo é que o profissional geralmente tem essa frustração, que ele não ganha o quanto ele acha que merecia. E tem até uma ilustração do rapaz que chega para o chefe dele, vê um carrão novo, né? Ele falou: ô chefe, carro bonito, hein? Aí o chefe, para motivar ele, fala: pois é, rapaz, e nesse ano agora que está chegando, você trabalhar bastante, se esforçar, dar o melhor de si, vestir a camisa da empresa, no final do ano eu compro um outro carro igual esse para mim. Então, essa é a frustração de um trabalhador que trabalha numa firma. Ele vê o seu patrão enriquecendo às custas do seu esforço.
Gente, não estou falando nada contra patrões, tá? Isso não é pecado nem nada, mas é assim que funcionam as coisas. Esse é o capitalismo que a gente vive. E Jacó, ele está dizendo isso aí. Então, Labão, você enriqueceu muito às minhas custas. Então, isso foi graças a Deus mesmo. Agora ele vai responder o que ele quer como salário, então. Verso 31. Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele insiste na pergunta, né? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Como se ele dissesse: ô Labão, eu não quero seu salário. Eu quero agora acertar as contas. Eu quero o meu acerto, né? E ele continua dizendo: voltarei a cuidar de seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder, alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Então, o acordo de Jacó foi esse: olha, Labão, não quero o seu salário, não quero nada. Eu quero que a gente faça uma divisão justa aí, por todos esses 14 anos que eu trabalhei cuidando do seu rebanho, que multiplicou bastante, eu quero pegar uma parte deles. Então, é aquilo que a gente chama hoje de participação dos lucros, né? Então, Jacó, ele queria sua participação dos lucros dos 14 anos. E ele ainda foi bonzinho, ele falou: mas assim, Labão, eu não quero metade, metade. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar por todo o rebanho, e aqueles que forem, olha só, as ovelhas salpicadas e pintadas, os cordeiros pretos e as cabras pintadas e salpicadas. Por que que ele fez esse critério, né? Será que ele tinha alguma coisa por animais pintados ou com outra cor? Na verdade, não era isso. Os animais de rebanho, as ovelhas, cordeiros e cabras, que tinham uma mutação nas cores, não é que eles eram de outras raças, mas é que eles nasceram com uma mutação, né? E eles que tinham essa mutação, que não eram branquinhos, eles tinham um valor de mercado menor, valiam menos. Gente, isso aí não é racismo com animal, não, tá? É que eles preferiam os animais que não tinham essa mutação na cor da pelagem deles. Então, Jacó falou: ó, eu vou passar e vou pegar só os animais que valem menos, que são as ovelhas salpicadas e pintadas, cordeiros pretos e cabras pintadas e salpicadas. O resto que é branquinho, que não tem uma manchinha na pelagem deles, fica aí com você, Labão. E Labão achou justo e ele concordou com isso. Inclusive, Jacó até fala, né? Mas ó, se você vê algum que não seja desse tipo no rebanho, da minha parte, pode considerar roubado, porque eu estou prometendo pegar só esses que valem menos. E, mais uma vez, uma semelhança, né? Aquela coisa de sensação. E esse filme eu já vi antes. Lembra que lá no comecinho, Labão falou: então, Jacó, não é justo que você fique aqui de graça, né? Fala seu salário que eu vou pagar. Não é a primeira vez que Labão faz essa proposta. Acontece que, aos olhos de Labão, a resposta de Jacó foi praticamente a mesma. Por quê? Agora ele está pedindo animais do rebanho. E da outra vez, ele pediu uma filha, que ele considerava praticamente como parte do rebanho dele. Vocês lembram que até no nome, ele colocou o nome de uma de vaca selvagem e a outra de ovelha mansa, que respectivamente, Lia e Raquel, né? A Lia é a vaca selvagem e a Raquel é a ovelha mansa. Então, aos olhos de Labão, tudo que Jacó tinha pedido antes e agora a mesma coisa. Ele pediu a minha posse do rebanho. Antes foi a filha, agora é um animal. Dá na mesma. Então, a proposta foi parecida e a resposta de Jacó foi a mesma aos olhos de Labão. Uma pena, né? Que homem estranho esse. Muito bem. Agora a gente vai voltar para aquela visão que Jacó teve, que ele vai contar para as esposas no capítulo 31, para ver que até mesmo o preço que Jacó estipulou tinha sido orientado por Deus. Jacó não pediu isso porque ele teve a ideia. Olha lá, no capítulo 31, verso 10.
Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos fecundavam rebanhos. E vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. E aí ele diz aquelas palavras que a gente já leu. Então viram só? Jacó ele tinha tido um sonho que ele via que todos os animais que tinham menor valor, né, os pintados, listrados, manchados, enfim, esses que estavam fecundando, esses que estavam dando mais cria. Então é como se Deus apontasse para ele e dissesse: Jacó, esse é o caminho. Pega esses daí, porque eles são a minha bênção para você. É o meu presente para você, Jacó. Então, pede isso para Labão como um acordo. E foi assim que Jacó fez. Ele fez essa proposta. Ok? Então, mais uma vez, tudo que Jacó estava fazendo aqui já era orientado por Deus antes. Tanto o fato de ir embora, quanto o fato de pedir esse acerto de rescisão de contrato. Né? E aí, olhem só o que a gente poderia pensar, né? O leitor que já viu o que Labão foi capaz de fazer da primeira vez, ele deu a filha errada só para conseguir mais tempo de fidelidade de Jacó, conseguir se aproveitar mais tempo dele, né? E agora a gente poderia pensar: o que será que Labão vai aprontar dessa vez? O que será que ele vai fazer para tirar vantagem disso? Porque se for desse jeito, Jacó vai embora mesmo. Ele vai pegar o rebanho e vai embora. E aí, olhem só o que ele fez. Versículo 35 e 36. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Olha só que cara pilantra. Ele pegou todos os animais que pertenciam a Jacó, ele já tinha feito o acordo no mesmo dia, antes que Jacó fosse lá e pegasse os animais, ele pegou, simplesmente falou: ó, estou distribuindo aí para os meus filhos. É melhor deixar com os meus filhos do que deixar com Jacó. Que coisa. E assim Jacó não teve nenhum animal para pegar no dia, e ele teria que continuar cuidando desse rebanho por muito tempo, porque ele teria que esperar nascer. E outra coisa, se só sobraram animais branquinhos, sem mancha nenhuma, pela genética, seria muito mais difícil de nascer animais com listras e manchados. Então, assim, ele garantiu, né, ele foi tão esperto que ele conseguiu que Jacó ficasse por mais tempo e que esse tempo fosse muito prolongado, porque ele teria que esperar nascer um monte de animal se ele quisesse ir embora. Então, ó, isso aí ia dar tempo, ia ter que esperar um bocado, né? E aí, no caso, essa é uma situação interessante. A gente poderia dizer, né? Nossa, Jacó está perdido. Mas são em situações assim, que tudo parece perdido, que Deus pode deixar ainda mais em evidência a sua bênção. Por quê? Porque se dá tudo certo, com as condições favoráveis, a gente pode dizer que o mérito é nosso. Se dá tudo certo quando tá fácil, né? Porque a gente pode dizer: não, foi Jacó que foi esperto, fez uma proposta legal e fez o patrimônio dele foi embora. Mas não. É em situações desfavoráveis que Deus tem um terreno fértil para sua bênção ficar em evidência. Então, tem situações que pode ser que a gente esteja passando aí de dificuldades e a gente precisa confiar em Deus, porque pode ser a oportunidade para deixar em evidência o quanto Deus ele é bondoso com a gente, mesmo quando tudo parece desfavorável. Agora, a partir do verso 37, a gente vai ver que, infelizmente, agora que era a hora de Jacó fazer alguma coisa sem a orientação de Deus, ele pisa na bola. Agora que era a hora dele realmente deixar em evidência que é Deus trabalhando por ele e que mesmo na situação desfavorável ele vai deixar a glória de Deus em evidência, ele dá um jeitinho ele dá o seu toque especial ali para garantir
que ele teria essa bênção. Não precisava disso, mas ele vai fazer. E vocês vão ver o que ele fez, a partir do verso 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formando seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos dos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. O último versículo a gente vai ler depois. Então prestem atenção, gente. Jacó, ele tinha conhecimento. Ele era ali um pastor de rebanhos, um cuidador de rebanhos, durante 14 anos, pelo menos. Ele entendia como cuidar de animal, como tratar certinho. E ali ele resolve fazer uma técnica que ele conhecia para forçar com que o seu plano desse certo. E ele fosse mais abençoado com esses animais manchados e listrados. O que ele fez? Ele pegou galhos de 3 tipos de árvores diferentes. A Bíblia fala aqui. E essas 3 árvores, elas tinham propriedades medicinais. E, inclusive, era muito perigoso, porque elas podiam ser tóxicas se você manipulasse na quantidade errada. É igual remédio hoje, né? Se você coloca um pouquinho de uma substância que um tanto dela pode curar e um pouquinho a mais pode te matar. É assim que funcionam substâncias medicinais. Então, Jacó teve que ter muito cuidado. Aí ele descascou um pedaço desses galhos e deixou essa parte branca exposta. E aí ele fincou esses 3 galhos aonde os animais iam para beber água. Por isso fazia o quê? Com que as propriedades desses galhos fossem para a água, os animais bebessem, e aí ia acontecer uma coisa que eles acreditavam que isso adiantava o ciclo das fêmeas. Então elas iam entrar no cio mais rápido. Essa era a intenção de Jacó ao colocar esses 3 galhos fincados à beira dos rios. Então, ele ia fazer com que as fêmeas entrassem no cio mais rápido e elas iam acasalar. Mas que vantagem teria em fazer elas entrarem no cio mais rápido? Não, nenhuma. Se nascessem tudo branquinho, né, não ia adiantar de nada. Porém, além dessa questão medicinal, existia também uma superstição de que, tá, você vai fazer seus animais entrar no cio, só que eles vão nascer tudo com a pelagem manchada. Por isso, talvez era até uma forma de desencorajar eles a fazerem essa técnica, né? E o que adianta? Você vai fazer eles nascerem mais, só que vai nascer tudo com menos valor. Mas para Jacó, isso era interessante. Ele pensou, então é isso mesmo que eu vou fazer. Porque para Jacó não tinha problema nascer desse jeito, pelo contrário, era até uma vantagem. Pessoal, a gente vai reiniciar nossa sala aqui, tá? E aí continuamos a história. Muito bem, voltando aqui para a nossa meditação, Jacó olhou essa como uma oportunidade de ouro, porque esses galhos tinham propriedades medicinais, iam adiantar o cio das fêmeas, tinha o lado negativo, que os animais iam nascer com a sua pelagem manchada, mas para Jacó essa desvantagem, na verdade, era uma vantagem, ok? Wes, Oi? essa consequência do uso medicinal destas ervas, gerar animais malhados ou listrados, era uma consequência biológica conhecida ou era superstição só? Até onde eu pesquisei, Rick, é só superstição. O fato do cio ser adiantado era biológico. O fato de nascerem malhados e listrados era superstição. Se Por era isso que eu uma erva imagino... que causava essa alteração genética, causava alguma deformidade, que aí chegava até uma deformidade da cor, enfim. Isso.
Sabe que quase todas as superstições, se não todas, têm em vista uma forma de enganar as pessoas para elas não fazerem alguma coisa, né? Tipo, não pode chupar manga com leite, senão você morre. Não pode passar debaixo da escada, porque vai dar azar. Mas a gente sabe que tem alguma coisa por trás que infelizmente, as pessoas acham mais fácil inventar uma superstição do que explicar. Gente, não passe debaixo da escada, porque pode cair um balde de tinta na sua cabeça, uma ferramenta, porque geralmente quem sobe uma escada vai fazer alguma coisa, né, com uma ferramenta na mão. Então, enfim, tem todas essas superstições geralmente é motivada por um alerta, tipo, não façam isso. Então, pode ser, Rick, eu não sei, pode ser que outras pessoas deem uma informação mais precisa. Eu não entendo nem de biologia, muito menos de superstição. Então, pode ser que outras pessoas confirmem de um outro jeito. Mas o que me parece era só uma superstição. Entendi. Que com relação a isso, com relação a fazer algo para tentar controlar um evento que não está debaixo do nosso poder. Fiquei pensando, por exemplo, com relação a gestações, há formas de você tentar escolher o sexo do bebê por questão de ciclos, enfim. E aí tem as superstições também, da barriga pontuda, barriga que não é pontuda, enfim, entre outros. Seria algo parecido ou não essas tentativas, até de certa forma supersticiosas, de tentar controlar o incontrolável? É que a gente não está colocando aqui o fator interesse econômico, o fator querer passar a perna em alguém. Claro que é totalmente diferente a situação de uma gestação. Sim. Mas é acreditar em algo que, na verdade, não tem informação, não tem nem promessa, comprovação científica e nem, digamos, certeza divina de que isso funciona, entendeu? Tá, vamos lá. Bom, em relação à gestação, primeiro eu vou pensar no exemplo bíblico. Jacó não estava pensando na questão de gosto, ele estava pensando na questão material. Ele não queria os animais malhados porque ele gostava mais de malhado, porque sempre foi o sonho dele ter uma ovelhinha pretinha carregando no colo. Não era nesse sentido, era no sentido material. Então é uma motivação errada, porque Deus já tinha prometido para ele e ele não precisava dar nenhum jeitinho. Isso parece muito aquilo que Abraão fez. Deus prometeu um filho. Então eu vou ter um filho com a escrava da minha esposa. Mas vamos lá, vamos entrar nessa questão de gestação também. Bom, a gente precisa ver até qual o limite, né, até que ponto o controle, como é que chama? O planejamento familiar, ele pode ser feito sem soar como uma coisa assim de brincar de Deus ou tentar burlar aquilo que Deus pode dar, se for da vontade dele. Por que eu digo isso? Porque eu poderia muito bem dizer para você, Rick, é errado controlar o sexo do bebê, fazer qualquer método que faça isso, né? E aí, beleza, eu poderia dizer isso, mas será que usando a mesma lógica, o mesmo argumento, eu não poderia também refutar aqueles que usam anticoncepcionais para controlar o nascimento? Foi eu que fiz essa pergunta para o Rick e usei o exemplo. Na verdade, o que eu queria perguntar de verdade era o seguinte: se Jacó tinha sido desonesto em fazer esse método, sendo ele supersticioso, ou se era apenas uma coisa assim, ele estava tentando a sorte, se rolar, rolou. Por exemplo, como existem algumas superstições, algumas coisas que médicos mesmos indicam, tipo, se você quer ter uma menina, tem coisas que você pode fazer que pode dar certo para ser uma menina. Ou para ser um menino. Se mais ou menos seria a mesma coisa que Jacó estava fazendo, tipo, vou seguir um método ali para acontecer aquilo, ou se não, ele estava sendo meio passador de perna, que também não seria desvantagem de Jacó. Essa é a pergunta, e por isso a comparação com esse negócio de sexo de bebê. Na verdade, não existe questionamento nem em relação a isso. Só queria usar esse exemplo para tentar ver se era mais ou menos isso que o Jacó estava fazendo. Não, então facilitou bastante agora. Bom, no caso aí de Jacó,
a gente poderia olhar por dois pontos de vista, né? Ou Jacó está dizendo o seguinte, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance e Deus vai fazer a parte dele, né? A gente não diz isso sobre oração, você ora a Deus, mas você precisa fazer o que está ao seu alcance. Beleza, esse é um ponto de vista e a gente vai avaliar se ele está ok. Mas tem um outro ponto de vista que é o seguinte, tudo bem, Deus falou que vai me dar essa bênção, mas eu preciso fazer isso para alcançar essa bênção. Se não for por isso, não vai ter outro jeito. Não vai dar certo. Então, assim, colocar a sua confiança no seu próprio método. E é isso que é complicado, porque pode ser que você coloque, que você confie no seu método, ok? Mas que a gente fique frustrado se não der conforme o nosso método. E aí eu entro nessa comparação do bebê de novo. Tudo bem, você quer fazer o possível para que nasça menina? Você quer, tipo, não é cientificamente comprovado, não é superstição, eu sei e tal, mas eu queria tentar porque dizem que dá certo cientificamente, não de forma mística, esotérica. Beleza. Sim. Mas aí se vem um menino. E aí, como é que fica o seu coração diante da bênção que Deus está dando? Fica frustrado? Entendeu? Você confiou tanto no seu método que você fica frustrado se Deus quiser dar de outro jeito. Então, é esse o nosso alerta. Eu não sei se eu consegui ser claro nesse sentido, de que Jacó, ele não estava sendo desonesto. Ele tinha todo o direito de fazer com o rebanho o que ele quisesse, mas pode ser que ele estava sendo desonesto com ele mesmo, no seu coração, quanto à confiança em Deus. E isso é complicado, porque ser desonesto consigo mesmo é isso, é dizer da boca para fora, eu confio em Deus, mas no coração fazer uma coisa mostrando, mas tem que fazer assim, senão não vai ter... tem que dar um jeitinho. Então, assim, a gente tem que saber o limite, até que ponto o nosso agir é necessário e até que ponto é desnecessário. Jacó, acredito que foi desnecessário, porque até mesmo fazendo um paralelo, porque eu vou pegar a continuação aí do nosso raciocínio. Esses galhos de árvore foram as mandrágoras de Jacó. Lembra de Raquel que pediu a mandrágora? Porque era uma fruta que tinha propriedades afrodisíacas e tinha até superstições de que poderia ajudar na fertilidade. Então ela usou isso como um agente para que pudesse ter a sua gravidez. Mas não quer dizer que não se podem usar métodos que ajudam na concepção de filhos, entendeu? Tem um limite. A gente só precisa usar a sabedoria que Deus deu para a gente para saber qual é esse limite. Orar a Deus, buscar aconselhamento, buscar na palavra, e assim a gente vai saber certinho. Então, muito... Eu ia falar, Wellington, exatamente isso no final. A questão é bem de sabedoria mesmo. Assim. Uhum. Quando eu e a Fabi a gente estava fazendo tratamento até para engravidar, a gente ficou muito pensativo em relação a isso, né? Mas se a gente fosse e não quero que vocês me entendam, eu não estou falando que a gente não confiava que Deus podia fazer sozinho. Não é isso. Não é, aliás, não tem nada a ver com isso. Até tem a ver com a gente usar os recursos que Deus disponibilizou para a gente. Uhum. Se Deus disponibilizou as mandrágoras para Raquel, não tem problema ela usar isso. Se Deus disponibilizou essas varas agora aí para Jacó usar, não tem problema isso também. O problema tá na confiança que isso exige, né? Uhum. O versículo aí, se eu não me engano... Peraí, deixa eu achar aqui, que eu acabei de ler aqui. Se eu não me engano, era o 30. Que fala, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. A gente sabe pelo contexto, e inclusive pelas promessas do passado, que era o poder de Deus agindo nisso. Uhum. A questão toda é o que Jacó achava que estava realmente causando as gravidez, né, das crias aí. Uhum. Era disso, assim. O que ele estava... Ele achava que era o poder das varas ou o poder de Deus agindo através das varas.
Porque se fosse o poder de Deus através das varas, não tem nenhum problema. Uhum. Né? Se a gente for ver, a gente faz isso. Vou até tirar a questão de filhos da jogada, mas a gente faz isso no dia a dia também. A gente confia que Deus dá o sustento para a gente através do nosso trabalho. Por causa disso, então, a gente vai fazer um trabalho lixo. Ou se a gente fizer um trabalho muito bem feito, o sustento está sendo por causa do nosso trabalho muito bem feito? Não. Está vindo através de Deus, através do nosso, mediante o nosso trabalho honesto, o nosso trabalho bem feito. Mas quem dá o sustento é Deus. Ele pode tirar os nossos recursos num estalar de dedos. Ele pode tirar. Uhum. Olha o que ele fez em 2 meses aí. Eu tô falando que ele fez, mesmo que ele tenha permitido, ou que se ele tenha feito mesmo, né? É indiferente a questão. Mas olha o que ele fez com o mundo na pandemia em pouquíssimo tempo. Olha o tanto de empresa que quebrou em pouquíssimo tempo. Se a gente ficar confiando só no nosso trabalho, na nossa sabedoria, nas nossas coisas para conseguir as coisas, a gente vai ser frustrado. Em algum momento vai dar errado essa confiança. Agora, se a gente coloca a questão que Deus está fazendo isso, que Deus tem o poder de sustentar, que Deus tem o poder de manter, que Deus tem o poder de fazer as coisas através ou mediante o nosso trabalho, mediante os nossos recursos que Ele mesmo disponibilizou, é outra coisa. Né? As situações, elas ficam muito mais leves, inclusive, né? Uhum. Pois é. E, então, valeu mesmo pela contribuição. Acho que deu para esclarecer mais próximo ainda do que a gente pensa Mas só para sobre isso. ficar claro, eu não estava questionando em nada nenhum outro recurso, nem em relação a filhos, ainda foi apenas uma analogia de um método que é usado para o que Jacó fez, querendo saber se era um método também eficaz ou não, ou se ele estava sendo desonesto. Na verdade, essa era a minha pergunta. Eu repassei errado a pergunta. Não, mas de boa, deu para entender. Sendo mais específico, eu sinceramente não acredito que ele estava sendo desonesto. Eu não acredito. Mas eu acredito que ele estava confiando demais no seu método. Assim, especialmente por conta da superstição. Acho que essa é a questão que a gente pode com segurança excluir da razão de Jacó, né? Então, gente, se é por alguma coisa, que não seja por superstição, que seja por alguma questão científica e que tenha os métodos comprovados. Então... Wellington, eu li até algumas coisas a respeito disso em uma outra ocasião, assim. E, pelo que eu lembro, tá? Eu não tô afirmando nada, mas eu fiquei muito confuso até quando eu li isso. Não dá para saber se a superstição foi antes desse acontecido ou depois desse acontecido. Pode ser. O que aconteceu? Porque eu li dos dois, como chama? As duas opiniões, assim. Então, eu só tô colocando uma coisa na roda aqui pra gente refletir até. Se for mesmo uma coisa passada e Jacó fez isso baseado numa superstição já antiga, cara, tá errado, com certeza tá errado. Seria a mesma coisa da gente ficar confiando em bater 3 vezes na madeira quando acontece alguma coisa de ruim, sabe? É desse tipo de coisa, assim. Por mais, eu tô dando um exemplo ridículo mesmo, mas é para forçar a gente a pensar. Se a gente confiar que as coisas ruins não vão acontecer porque eu bati 3 vezes na madeira, tá errado a gente pensar isso. Agora, se Jacó fez um negócio assim, tipo, cara, será que vai dar certo fazer um negócio desse? Porque a vara aqui é listradinha. Vou colocar na frente delas, assim, para ver se elas pensam. Olhando esse listrado aqui, elas ficam mais propensas a dar ovelhinhas listradinhas. Eu não sei o que se passou na cabeça de Jacó mesmo. Eu tô dando um palpite só. Se foi isso e depois virou uma superstição, aí beleza. Aí eu não vejo problema, assim. Mas eu vejo problema dele ter confiado nesse método demais. Eu não sei se tem um texto mais para frente, assim, mas estou baseando nesse texto aqui. Pode ser que ele tenha mudado o pensamento mais para frente, né? De falar que não foi a sabedoria dele que enriqueceu ele. Foi Deus que enriqueceu ele. Por uma promessa passada até. Mas, até, eu não sei se ele chegou a pensar. Não lembro mesmo, assim, desse detalhe. Mas respondeu aí, já? Respondeu, e só para concluir o que com tudo que vocês falaram e
olhando até o texto bíblico, quando você vê no versículo 41, fala que Jacó via as ovelhas fortes. Então, aí ele punha os galhos. Aí, quando ele via as ovelhas fracas, ele não punha. Então, parece muito que ele estava confiando, sim, na técnica dele. Parece muito mesmo isso. E não só isso, Rick. Eu acho que é aí que entra a questão da desonestidade. Eu já ia chegar nesse ponto mesmo. Quando a gente trabalha para alguém, a gente precisa trabalhar como se fosse para o Senhor e não visando benefício próprio. Assim, se realmente está tudo ok com esse método, por que não faz isso com todos? Por que não fez isso a vida toda? Tipo, os 14 anos que ele trabalhou para Labão, aí eu posso cultivar não, eu posso cuidar dos rebanhos do jeito convencional. Agora, quando envolve interesse particular, que agora eu vou ganhar comissão pelo meu trabalho. Aí você faz do jeito bom. Agora eu não vou ganhar comissão. Aí faz do jeito convencional. Aí que está errado. Eu acho que aí a gente pode apontar com segurança que, além de confiar muito no seu próprio braço, você ainda está manipulando as coisas para que você tire mais vantagem. E aí Jacó pisou na bola. Além de tirar a evidência da bênção de Deus, ele está sendo desonesto com aquilo que envolve uma comissão para ele, certo? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque é verdade que Jacó estava numa situação muito desfavorável. E o sogro dele passou a perna dele. Mas isso não dá a nós o direito de retribuir na mesma moeda. Não dá a gente o direito de passar a perna no outro também. Mas ele fez isso comigo. Sabe criança quando briga? Aí fala, não, mas ele que me bateu primeiro, aí eu só retribuí. Não é assim. Não é assim que um cristão deve agir. Não é revidando, não é confiando no seu próprio braço só quando é importante. Então, se você tem uma técnica que te ajuda no seu serviço, use ela em todas as situações, não só quando isso vai te dar prestígio, reconhecimento e comissão, né? Quando o seu nome aparece nos créditos lá, você faz o slide mais bonito do mundo. Quando é o do seu chefe, aí você faz de qualquer jeito lá, põe um Comic Sans. Então, cuidado com isso, gente. Cuidado. Bom, o que importa é que Deus é misericordioso. E Ele nos abençoa. Deixa eu só falar mais um negócio nesse ponto. Eu acho importante pontuar essas coisas, porque vai ser frase de tiozão, mas queria eu ter escutado isso quando eu tinha 18, 17 anos até. Você deu um exemplo e que ele é muito, muito sábio, assim, né? Mas ele... Não estou falando que é incompleto, mas eu queria apresentar o outro lado da moeda também, nesse ponto de trabalho. Você falou, por exemplo, quando você fazia uma manutenção, ela custava R$5.000, né? Então, se você trabalhasse por conta, você ia ter uns 15 mil. Beleza, é um argumento e que eu mesmo já pensei também e me fez sair de uma empresa, até esse pensamento. Existe um outro lado da moeda que ele é muito relevante. Quando a gente pensa no nosso patrão, da forma como que a Bíblia fala para a gente pensar, né, no nosso patrão, a gente vai querer até que ele fique rico. Porque a riqueza dele, tô falando do bem-estar da empresa, ela vai garantir a nossa perpetuidade na empresa. Eu não estou falando garantir, assim, tirando Deus da questão. Não é isso. Mas, assim, eu vejo muitos exemplos de gente que trabalhou 20, 30 anos na mesma empresa, assim, porque fez um bom trabalho e a empresa está bem, né? Então, isso eu acho válido a gente ver isso também, assim. Então, essa perpetuidade da empresa, pensando no bem-estar da empresa, pensando em fazer um bom trabalho, ela é válida. Isso a gente dá para ver até aqui nesse texto, o tanto que Labão queria que Jacó ficasse trabalhando para ele. Porque era benéfico para ele que Jacó continuasse trabalhando ali para ele. Esse tipo de pensamento, ele é relevante também. Você quer trabalhar por conta e correr todos os riscos de mercado? Faz isso, não tem problema. Não é nenhum pecado. Mas não é nenhum pecado e nenhum problema também você querer o bem-estar da sua empresa, que você trabalha, querer que ela enriqueça para você pensar em se perpetuar na empresa também. Isso é um ponto de vista bom também, né? Isso, eu tô falando isso, gente, porque às vezes a gente
fica com esses pensamentos assim, tipo, mas se eu tivesse no lugar do meu patrão, eu estaria muito mais rico que ele, sabe? Essas coisas. E às vezes a gente acaba não agindo com sabedoria. Tem muita gente nova aí no grupo. E às vezes isso pode ser prejudicial para a vida profissional de vocês. Então, estou dando um conselho, né, para vocês. Tiozão mesmo, né? Não, mas muito... Para vocês lutarem pela perpetuidade da empresa. Sim, mas é muito válido isso que você disse, Jô. Valeu mais uma vez pela contribuição, porque olhar só para um lado da moeda pode desmotivar, especialmente os mais jovens. Como eu disse, quando eu era mais novo, eu tinha essa mentalidade. Depois eu fui pensando sobre os riscos e eu ainda não sei metade do que um empreendedor passa nos seus riscos e tudo que precisa pagar. Tipo, na nossa folha cai lá 1.500 de salário, mas a gente não sabe tanto de imposto que ele tem que pagar por cima desses 1.500 e, enfim, tudo que tem que garantir para cada funcionário. Mas complementando isso que você disse, Jô, sobre o outro lado da moeda, eu pensei até no exemplo bíblico. O filho de Jacó, José, quando ele esteve no Egito, ele fez o Egito, que não era uma empresa, mas era uma nação, muito mais do que uma empresa. Ele pensou no bem da nação e isso redundou em bênçãos para ele e para sua família. Então, imagina se ele não tivesse pensado no Egito, tipo, esse faraó só enriquece as minhas custas, não vou pensar nele, não. Aí depois ia todo mundo passar fome e morrer. Então, assim, tem o seu lado também de não colocar essa coisa de nós contra eles, o trabalhador contra o empresário. Não, gente. Inclusive, como cristãos, faz muito bem para o nosso testemunho a gente querer o bem do lugar onde a gente trabalha. Como eu disse, o nosso trabalho deve ser feito como que para Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Tanto em Efésios quanto em Colossenses e em outros exemplos bíblicos. E o Hélio, só você pegou o gancho do que eu ia comentar, pegando o gancho do que você acabou de falar aí, do que o Jô comentou. Sermos bons profissionais não é uma questão de barganhar com Deus ou com o nosso chefe. Sermos bons profissionais, uma vez que somos cristãos, é nossa obrigação. De testemunho, de chamado de Deus, de sermos diferentes. Então, ali, Jacó estava dando um péssimo, pelo menos ao meu ver, ele estava dando um mau testemunho de homem de Deus, porque ele estava escolhendo as ovelhas que seriam mais fecundas. E quais seriam as ovelhas? As fortes. Porque ele acha que as fortes, porque na técnica dele, as fortes vão na técnica dele vão ser malhadas. E ele estava olhando pro chefe dele e falando, ele que se exploda, eu vou cuidar do meu. Sendo que essa não é a atitude bíblica para o cristão agir profissionalmente. Não porque... E o Jô falou uma questão interessante, a consequência da perpetuidade da empresa, para você ter estabilidade, mas, além disso, tem a questão da obrigação de sermos bons profissionais por causa do nome de Cristo. Uhum. Como que a gente pode pensar tantas coisas, né? Por causa de uma história do Oriente Antigo, há tanto tempo antes de Cristo. Isso ainda é atual para a gente. E olha só, a dificuldade de um texto descritivo, uma narrativa histórica, é que a gente não consegue olhar para todos os versículos e falar, isso está certo, isso está errado, aquele acertou, aquele errou. Então, gente, é muito difícil dar uma exposição de um texto histórico como esse e dar a interpretação bíblica disso. Por isso que eu aprecio muito a participação de vocês, me ajudam a ir pelo caminho certo ali, com uma visão bíblica como um todo, para uma história dessas. Então, o que a gente pode concluir é que a gente, né, pensando aí no final da história, né, já encerrando o nosso texto, Jacó, né, o verso 43, assim o homem, Jacó, ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Ele conseguiu o que ele queria? Conseguiu. Mas também vai conseguir muito problema na cabeça depois. A própria insatisfação dos filhos de Labão, que vão reclamar com razão do que ele estava fazendo. Ele estava, esse cara está passando a perna na gente. E como eu disse, o cristão não deve revidar as coisas, né? E Jacó fez isso provavelmente pela pressa. E pode ser que ele quis garantir as suas riquezas por causa da pressa, mas no fim das contas ele teve que trabalhar mais 7 anos do mesmo jeito. Então, pensa só num cenário aí para esses personagens no fim da história.
De um lado, Labão ganancioso. Do outro, Jacó que quis revidar, quis devolver na mesma moeda, usando da sua habilidade seletiva para si mesmo. Mas Deus usa esse conflito. Olha, Deus está ali nos bastidores da história, ele não está longe, não. Ele está ali usando esse conflito para cumprir os seus propósitos. No fim das contas, o que Deus queria aconteceu do mesmo jeito. Jacó trabalhou 7 anos, Jacó teve a sua bênção garantida, a sua riqueza, né? Os seus filhos, que fariam parte das tribos de Israel, nasceram todos bonitinhos, saudáveis, do jeitinho que era para ser. Mas Jacó, apesar de Jacó, a gente pode dizer que Deus cumpriu seus propósitos. Então, a gente pode concluir o seguinte, gente, nessa lição toda. Primeiro, é bom buscar o sustento da família. Lembra do que Jacó reivindicou no verso 30? Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? É bom buscar o sustento da família. Especialmente para quem é jovem, pensa que um dia, especialmente os homens, vão ser provedores do lar e vão ter que garantir o sustento dos filhos. A mulher tem a opção de trabalhar, o homem trabalhar fora, né? O homem tem a obrigação de trabalhar, ok? Então isso é um princípio bíblico. Então pensem em como é bom buscar o sustento da família, mas não é bom se desesperar e ter pressa por causa disso. Calma, Deus sabe as nossas necessidades e Ele vai suprir no momento certo, certo? Uma outra coisa, a gente pode ser lesado por alguém por conta da nossa honestidade. Isso faz parte da vida cristã. O que mais acontece é a nossa honestidade, por causa da nossa honestidade, a gente ser lesado por outros, ser passado para trás. Isso acontece, mas o Senhor sabe das nossas necessidades, que a gente busque refúgio nele e não busque pela nossa própria habilidade e sabedoria ou esperteza, né? Não é uma questão de sabedoria. Devolver na mesma moeda, dar o troco. Não é assim que funciona. Por último, Deus nos abençoa apesar de nós. Então, Ele vai cumprir os seus propósitos na nossa vida. Mas a questão é que Ele pode cumprir com a gente ajudando ou a gente atrapalhando. Com a gente deixando a sua glória em evidência ou a gente ofuscando a sua glória. Como que você prefere que o plano de Deus se cumpra? Sabe, eu fico pensando nas coisas da nossa vida mesmo. Como que você, né, jovem, pode estar ofuscando a glória de Deus por meio da sua vida? Porque abençoado, a gente é de tantas maneiras. Não é uma questão de ser ou não abençoado. Em alguns casos, sim. A bênção de Deus pode ser condicional, mas, em geral, a bênção de Deus ela existe de muitas maneiras na nossa vida. E como você pode estar ofuscando essa glória de Deus? Tem alguma coisa que você está fazendo que está ofuscando essa glória? Pense sobre isso, reflita, né, busque aí, né, durante a semana, no dia a dia, observe isso e, se houver, faça o possível para evitar, para que Deus não te abençoe apesar de você, mas também com a sua contribuição, porque a gente foi criado para isso, né? Para a glória de Deus, para deixar a glória de Deus em evidência. Jacó poderia ter deixado a glória de Deus em evidência. Inclusive, é muito legal a gente ter pensado essa questão profissional da coisa, né? Porque isso me fez lembrar bastante contrastes com José. E José foi um cara exemplar nessa questão profissional. E o pai dele, não. Então, pensem aí, logo, logo a gente vai estudar José. Aí a gente pode voltar a esses debates sobre profissionalismo, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa meditação de hoje. Alguém tem mais algum comentário, pergunta? À vontade. Bom, eu acho que é isso aí, então. Vou interromper a gravação aqui.